Oi, tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre a progressão de exercícios no Pilates. Vocês sabem o porquê que isso é importante? A primeira coisa que eu quero falar é que nós, instrutores de Pilates, não somos passadores de exercício. Eu até brinco no estúdio com a equipe, a gente fala que é o nosso mantra. Não somos passadores de exercício. Seria muito fácil se vocês chegassem no estúdio e o instrutor ele simplesmente mandasse você reproduzir um exercício. Ou então colocasse um vídeo do Instagram para você copiar e simplesmente falar assim, faz igual. Só que se essa forma, né, fosse eficiente de verdade, os estúdios de Pilates eles nem precisariam existir. E seria muito mais fácil você simplesmente ficar na sua casa e reproduzir os exercícios que você pega pela internet. Mas dessa forma a gente pula etapa, né? Se você fizesse dessa forma, você pula etapa em relação ao aprendizado do gesto motor. Você pode exigir do seu corpo muito mais do que ele pode oferecer ao realizar aquele movimento ou aquele exercício. E a chance de se lesionar é muito maior por conta disso também, né? Afinal de contas, você não tem certeza se o seu corpo ele está preparado para realizar aquele movimento ou não. Pode ser que ele ainda não esteja. E é aí que o profissional, o instrutor de Pilates, vai te ajudar e vai fazer diferença na eficiência do seu treinamento. Todo e qualquer treinamento físico, exercício físico, precisa de planejamento para ser eficiente. E com Pilates não é diferente. Então, o que é planejamento? Dentro do Pilates, pelo menos, né? Planejamento é você criar um plano para otimizar o alcance de um determinado objetivo, né? Então, vamos pensar numa aula de Pilates com até 3 alunos por horário, pessoas normalmente muito diferentes e com objetivos e necessidades também totalmente diferentes, né? Se o professor, se o instrutor não tiver um planejamento adequado para cada um desses alunos, a aula vai ficar extremamente aleatória, sem sentido, incoerente e isso é muito inconsequente. Isso não é um trabalho bem feito por parte de um profissional fisioterapeuta. No âmbito científico, existe uma palavra que chama periodização. Vocês já devem ter escutado falar sobre isso, né? Periodização de treinamento, periodização de treino. A periodização nada mais é do que justamente esse plano. Então, esse plano de ação para você alcançar um determinado objetivo dentro do seu treinamento. E é isso que o instrutor de Pilates faz. E a periodização, ela é baseada na alternância volume e intensidade. Então, vamos supor, uma carga mais alta requer menos repetições. Assim, é o contrário também. Então, quanto menor a carga, mais número de repetições eu posso fazer. E leva em consideração também a individualidade do aluno, né? Em relação ao tempo de prática, em relação aos estímulos que ele recebe, em relação às outras atividades físicas que ele possa praticar. E então, nesse contexto, é importante a gente pensar que o instrutor ele precisa reavaliar esse aluno com regularidade, observar cada um dos passos dele dentro do treinamento e a sua evolução, para conseguir fazer esse planejamento a curto, médio e longo prazo. Né? Então, quais são os objetivos e as necessidades imediatas, quais são aquelas que podem ser realizadas com um pouco mais de tempo e qual que é o objetivo final desse aluno, né? Então, trabalhar com a periodização é trabalhar com a ciência dentro do estúdio de Pilates, o que faz com que o trabalho desse profissional seja muito melhor, muito mais eficiente e os resultados do aluno muito mais alinhados com os objetivos que ele veio buscar no Pilates. Né? Então é muito importante não ser um passador de exercício, não ser um reprodutor de exercício. É entender o que passar, por que passar, quando passar, para quem passar, né?
Acho que esse é o grande segredo da periodização dentro do Pilates. E a partir disso tudo é que a gente entra com a progressão dos exercícios. Então, a partir do momento que você entende quem é o seu aluno, consegue fazer um planejamento em relação aos objetivos, né, que devem ser alcançados a curto, médio e longo prazo, e levando em consideração toda a dificuldade que ele possa apresentar, realizando adaptações necessárias nos exercícios, a gente consegue trabalhar de forma progressiva, né? Então, eu vou dar um exemplo prático para ficar mais fácil. Vamos pensar que tem um aluno no Espaço Cor Pilates que está fazendo Pilates há 3 semanas. Nunca fez Pilates antes e está fazendo há 3 semanas Pilates com a gente. 2 vezes por semana, de forma regular, então 6 aulas. E aí um dia ele chega na aula mostrando para o professor dele, para o instrutor dele, um exercício mirabolante que ele viu no Instagram e pedindo muito para reproduzir. Ah, quero muito fazer esse exercício, por favor, quero muito fazer. Se o instrutor não levar em consideração tudo isso que eu falei até agora, não levar em consideração toda a anamnese, né, toda a avaliação que ele fez desse aluno, tanto física como em relação também aos objetivos que o próprio aluno trouxe, né, como intenção de ganho, né, com a prática do Pilates. Então, se nada disso fosse levado em consideração, o professor poderia passar esse exercício mesmo para o aluno, para ele reproduzir da forma que ele consiga fazer. Mas qual que é o intuito disso, né? O porquê que isso faria sentido? Lembrando que esse aluno está só há 3 semanas praticando Pilates. Então, ele está numa fase ainda de fixação dos princípios do Pilates, da respiração, né? Por diversas vezes é um aluno que vai se atrapalhar na respiração. É um aluno que ainda vai apresentar dificuldades, muito provavelmente, para manter um alinhamento da coluna enquanto faz exercícios para os membros superiores ou inferiores, né? Então, qual seria o intuito de passar um exercício extremamente complexo, avançado, que trabalha muita força associada à coordenação motora complexa, né? Então, entende que isso não tem objetivo, não tem um objetivo de fato importante? Existe ainda muita coisa para ser trabalhada antes desse aluno chegar no nível de prática para esse exercício. Então, o professor ele tem que fazer algumas perguntas, né? Para poder decidir se realmente esse aluno pode ou não pode fazer um exercício como esse. Esse aluno, ele aciona os músculos de forma correta? E com certeza você já deve ter pensado em algum momento no Pilates que você questiona o professor falando, nossa, onde fica esse músculo? Nossa, não estou sentindo, né? O Pilates ele trabalha com uma musculatura mais profunda que muitas vezes a gente não tem uma consciência corporal, né? Em relação a essa região. Outra pergunta que o professor ele precisa se fazer em relação à respiração. Então, esse aluno já sabe respirar durante os exercícios, né? E quantas vezes no começo o instrutor precisa puxar a orelha e lembrar o aluno de respirar, de não ficar roxo segurando a respiração, né? Então, ainda não é o momento para ele fazer um exercício que vai ser tão complexo, exigir tanto dele, da consciência corporal dele, que ele não vai se lembrar de respirar. Então, isso pula etapas, né? A gente perde eficiência na hora de fazer o exercício. Então, fazer um exercício tão complexo assim, em um momento de ainda imaturidade corporal para realizá-lo, só vai fazer com que você vivencie uma experiência corporal muito ruim, né? Muito ineficiente. E isso definitivamente não é o que a gente quer. Então, calma, respira e tenha paciência e muito carinho pelo seu processo, né? A gente garante que se você fizer com calma, sem ultrapassar nenhuma barreira, sem pular nenhuma etapa, a sua experiência vai ser muito diferente. Eu garanto isso para você. Um exercício simples e bem feito, ele é muito mais eficiente
do que um exercício complexo, mas mal feito. O diferencial do Pilates está no detalhe. Gente, eu espero que eu tenha conseguido fazer com que vocês entendam um pouquinho mais sobre a importância de um Pilates muito bem feito e sobre a importância da progressão dos exercícios dentro desse método tão lindo. Um beijo!